E aí pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim mostrar aqui o resultado da minha carteira de investimento em ações e fundos imobiliários, tá certo? Então como vocês podem ver aqui, o resultado de 2020 eu ainda não comecei a apurar. Eu trouxe aqui para vocês o resultado do fechamento de 2019 e aí eu coloquei um ranking aqui das empresas que mais se valorizaram para aquelas que menos se valorizaram ou se desvalorizaram nesse período de 2019, né? Então a minha carteira é formada aqui por basicamente 14 empresas, tá certo? E a empresa que eu tenho que mais se valorizou em 2019 foi a EMAI, que é a concessionária de energia elétrica. Ela se valorizou quase 100%, né? Em um ano, 97,8%. Depois, em segundo lugar, o Banco Mercantil, 79%. A CSN, 58%. O BB Seguridade, 34%. Transmissão Paulista, 30%. Taesa, 26%. O Fundo Imobiliário do Banco do Brasil, das agências do Banco do Brasil, BBPO 11, 17,6%. Banco Amazônia, 14%. Banco Inter, 8%. Enalta, 8%. E aí aqui nós tivemos na lanterninha as empresas que perderam valor em 2019 na minha carteira. Usiminas, Unipar, XPCM 11, que é um fundo imobiliário também, de um prédio lá em Macaé, onde está o escritório da Petrobras. E aqui tem uma particularidade, que a Petrobras falou que vai entregar esse imóvel de aluguel e pagar multa, então por isso que teve essa grande desvalorização aí em 2019, tá? E a Oi com 31% de queda. Então eu tive aí 4 ações que tiveram queda e outras 10 ações com altas, né? 2 ações praticamente andaram de lado aí, 2% de queda na Usiminas e 6% na Unipar, e 2 com quedas já relevantes, né? O fundo imobiliário e a Oi. Mesmo assim, se a gente considerar o resultado total da carteira, a gente teve uma grande valorização, porque tivemos muito mais papéis com pesos maiores na carteira que se valorizaram do que os que se desvalorizaram, tá certo? Eu coloquei aqui também uma outra tabela, vou mostrar para vocês, aqui está, que é a minha carteira, o resultado da minha carteira histórico, tá certo? Então eu tenho aquelas mesmas ações, só que a ordem aqui é outra, é diferente, porque ali estava em ranking, aqui não. Aqui está em ordem alfabética, tá certo? E o resultado histórico, então olha só, o Banco Amazônia, os mesmos 10%, a valorização. Isso lembrando que eu tenho, aqui é o preço da última cotação, que foi do dia 17/1, o código da empresa, o preço médio que eu comprei. Por que preço médio? Porque muitos desses papéis eu fiz diversas compras, então cada dia eu comprei num preço diferente. Então eu calculei o preço médio baseado na quantidade de ações que foram adquiridas em cada momento de compra. Então aqui o preço médio, quanto que essa empresa me deu de retorno em dividendos, qual que foi a valorização somente do valor da ação, né, do preço médio de compra para o preço de hoje. Então esse resultado aqui é a relação entre essas duas colunas aqui, o preço médio de compra e o valor atual. E nesta última coluna aqui a gente tem o que? A valorização do preço mais o dividendo, tá certo? Em alguns casos aqui não vai bater exatamente essa soma. Por exemplo, aqui está batendo, aqui BBPO 11, 20, 40, 51, aqui também está batendo, tá certo? Somando esse mais esse, mas em alguns casos não vai bater. Vamos ver se a gente encontra um. Por que em alguns casos não está batendo? Porque eu fiz algumas correções, às vezes eu vendi o papel, né, antes do período, com algum prejuízo, então tem alguns aí que não vão bater certinho, tá? Mas o resultado geral já está ok, já está computado. Então, olha só, o Banco Amazônia eu tive um resultado histórico aí de aproximadamente 10%, no BBPO 11, 51%, BB Seguridade, 48%, Banco Inter, olha só
o resultado do Banco Inter, gente, 567%. Por que eu tive esse resultado? Eu adquiri ações do Banco Inter no IPO, ou seja, quando ele abriu ações na bolsa. E logo após o IPO, alguns meses depois, eu fui comprando mais algumas quantidades. Nesse período, tanto eu me beneficiei da valorização do papel, né? A dividendos não foi expressivo, apenas 3%, 3,3%. Mas houveram também desdobramentos, bonificação, eles deram bonificação, teve desdobramento, e com isso o papel teve um ganho assim monstruoso, né? Então esse aqui é o meu papel campeão, tá certo? Banco Inter. E tudo indica que ele vai continuar subindo aí, porque é uma fintech, né, brasileira de grande sucesso, e que tudo indica que ela vai roubar cada vez mais espaço dos grandes bancos comerciais. Não temos como assegurar que isso vai acontecer no curto prazo, mas no médio a longo prazo a expectativa é que essa valorização aumente cada vez mais, tá certo? Banco Mercantil, 83%, também um retorno muito bom. Vejam aqui que a CSN, eu tive aqui um prejuízo, né, uma desvalorização de 51,56%, só que como no histórico ela me pagou 19% de dividendos, então isso reduziu um pouco o meu prejuízo. E a CSN atualmente ela está com a tendência de alta, de recuperação. Então a tendência é que esse prejuízo aqui venha a diminuir, tá certo? Essa aqui é uma empresa que eu atualmente não gosto muito, mas como ela está com uma tendência de recuperação, eu vou segurar, vou aguardar o preço subir, se recuperar um pouco mais, e provavelmente no futuro aí, num curto a médio prazo, ainda não defini exatamente o valor de saída, mas eu devo me desfazer desse papel aqui, porque ele não está mais adequado à minha estratégia de carteira, tá certo? Os demais, todos esses aqui até o CSN, eu não pretendo me desfazer, por enquanto. EMAI, 125%, também excelente retorno. Enalta, 24%. Aoi, 49% de prejuízo. A Oi aí é mais uma empresa com capítulo à parte, né? Empresa que está passando por um processo de recuperação judicial desde 2016. Eu já tinha ações da Oi antes dela, uma pequena quantidade, antes dela entrar em recuperação judicial, tanto que eu tenho aí 12,8% de ganho com dividendos, ou seja, nesse período ela ainda pagava dividendos, tá certo? Passei muito tempo sem adquirir Oi, né? Depois que ela entrou no processo de recuperação judicial, que ela teve uma grande baixa, eu segurei esses papéis, e agora recentemente, se vocês olharem em outros vídeos que tem no canal que eu postei, eu aumentei minha posição em Oi, apostando aí no turnaround, na recuperação da empresa, tá certo? Se vocês quiserem saber o porquê da minha compra, do meu aumento de posicionamento na Oi, assistam aí os vídeos que fala sobre isso aqui no meu canal, tá certo? Então hoje eu estou aí com um prejuízo de 49%, mas apostando que no curto a médio prazo esse prejuízo venha se transformar em lucro, né? Porque eu espero que o valor da empresa se multiplique nos próximos meses, até o final desse ano, 2022, 2021, tá certo? Depois a gente tem Taesa aí, né? 63% de valorização, juntando aos dividendos, uma ótima pagadora de dividendos, 24%. BB Seguridade e BBPO também ótimas pagadoras de dividendos. Depois da Taesa a gente tem a Transmissão Paulista, essa é uma empresa que eu gosto muito, né? Tem uma valorização histórica de 44%, pagou 13,6% de dividendos, também é uma ótima pagadora de dividendos, gosto muito dessa empresa. Temos aqui um outro caso particular, que é a Unipar Carbocloro. Essa empresa já me rendeu um retorno de 317%. Algum tempo atrás, em 2018 mais precisamente, a empresa passou por uma situação peculiar.
os sócios, os acionistas controladores, eles queriam fechar o capital da empresa, né? Queriam retirar a empresa da bolsa, e isso fez com que os papéis da empresa caísse muito a valorização, a cotação no mercado, né? Eles queriam pagar um valor abaixo do que valia a empresa para os minoritários. Houve uma polêmica, o Bassi, que é o maior investidor nessa empresa, pessoa física, e faz parte do conselho de administração, bateu o pé dizendo que não, que a empresa valia mais, que os acionistas minoritários não aceitassem a proposta. Eu comprei as ações dessa empresa nesse período conturbado aí. Depois comprei um pouco mais, depois que foi decidido que a empresa não fecharia mais o capital na bolsa, e com isso eu estou tendo um ganho aí de 317% no histórico, né? Também dividendos também, pagou ótimos dividendos, quase 60% aí de dividendos, né? Nesse período histórico, tá certo? E ela está numa tendência de alta novamente, então essa é uma empresa que eu vou segurar também por muito tempo, tá certo? Empresas que eu pretendo me desfazer são a CSN, a Oi, somente depois que ela, lá para 2022, não sei, 2021, depois que ela se multiplicar exponencialmente. A Usiminas também, estou com prejuízo aí de 51%, também é uma empresa que não tem mais aderência à minha estratégia de carteira, tá? Mas ela está com tendência de alta, o minério de ferro tem subido de cotação nos últimos meses aí, então tanto ela como a CSN estão aí com projeção de alta, então dentro de alguns meses, de alguns períodos aí, eu vou me desfazer da Usiminas quando o preço dela, a cotação, se recuperar um pouco mais. XPCM11, como eu falei, é o fundo lá imobiliário que tem um prédio em Macaé, onde está hospedado os escritórios da Petrobras em Macaé, e houve essa desvalorização aqui, 24%, até ontem, né, até a cotação de ontem, devido a Petrobras dizer que vai pagar multa e desocupar o prédio, tá? Mas ela é um fundo ótimo pagador de dividendos, 17% histórico aí, o que fez cair bastante o meu prejuízo. Eu não pretendo por enquanto me desfazer desse fundo, eu acredito que ele tem um potencial sim de se recuperar. Eu não acho, é um fundo que é gerido pela XP, apesar do prédio ser um prédio já antigo, precisando de reforma e não tão bem localizado. Eu acredito que com a força que o grupo XP tem, né, de negociação, de contatos, né, o networking, eu acredito que esse prédio não deva ficar muito tempo desocupado, e que a multa, né, que a Petrobras vai pagar ao fundo vai ser suficiente para segurar aí, o retorno dos cotistas durante o período de recolocação aí desse imóvel na locação, tá certo? Então é isso. No geral, minha carteira histórica está com 53,53% de retorno, isso já considerando aí os 34% de valorização dos dividendos, tá certo? Vejam que algumas empresas dão prejuízo, outras empresas dão lucros fenomenais, tá certo? E assim é o mercado acionário. Qual que é o papel do bom investidor, do investidor experiente? Não é ele ter apenas papéis que vão ter lucro, porque você não tem como saber, né? A Bolsa de Valores é uma caixinha de surpresa. Empresas que estão bem hoje podem estar mal amanhã e vice-versa. Mas o papel do bom analista, do bom investidor, é você pesquisar, obter informações, fazer análises, principalmente olhar os fundamentos da empresa e apostar naquelas empresas que têm maior potencial de valorização, de crescimento e que tem um preço mais descontado. Então você compra barato para que essa empresa tenha um maior potencial de valorização e que no médio a longo prazo você
Vai ter, sem dúvida, algumas empresas que vão te dar prejuízo, mas se você faz um bom trabalho de análise, a grande maioria das suas empresas vão te dar bons resultados, bons dividendos, ótima valorização, e a tua carteira, sendo bem balanceada, sendo bem gerenciada, vai te dar um bom retorno aí no médio a longo prazo, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação dos resultados da minha carteira, né? E se quiserem saber alguma coisa mais sobre investimento em renda variável, fundos de investimento, ações, deixem comentários aí, façam perguntas, tá certo? Se gostaram, dê um like e sigam o meu canal, tá bom? Obrigado, um abraço, até mais.